Maravilha, meus amigos. Estamos aqui para mais uma edição do Maio Sem Mangá. Eu sou o Judeu Ateu. Estou aqui acompanhado novamente com os meus amigos, o Luke. Boa noite, Luke. Boa noite, tamo aí. E o Iso. Tudo bem, Iso? Boa noite, Judeu, boa noite, Luke. Maravilha. Estamos aqui na terceira edição, a penúltima edição do Maio Sem Mangá. Se por algum milagre... não, calma aí, eu tô vendo o calendário aqui. Esse episódio não vai sair em maio, ok? Já vai ser junho. Então é o primeiro episódio do Maio Sem Mangá em junho. Se você tem algum problema com isso, foda-se. Não é... Tecnicamente a gente gravou em maio, então... A gente tá gravando em maio. Excelente, Iso. Excelente. Se alguma compensação pro ouvinte, se ele se importa, a gente gravou em maio. A gente gravou em maio. Ainda é Maio Sem Mangá pra gente. E o mais importante, a gente leu o livro em maio, porque é nós desatocando o nosso maio. É verdade. Perfeito. Já introduziu aqui, a gente tá no Maio Sem Mangá, é o mês inteiro sem ler mangá. A gente tá lendo mangá por fora, isso é mentira. Eu continuo lendo bastante mangá. Vocês estão lendo muito mangá ainda, mas no podcast a gente resolveu falar de outras mídias, outras formas de arte. Não só sem mangá, mas sem quadrinho também. Importante isso, porque... Isso é importante. A gente já falou de videogame, de filme, e agora a gente tá indo pela primeira vez na história desse podcast que tem 14 anos. Um livro. Isso aí. O Piranesi, de Susanna Clarke, um conceituado clássico moderno, já estão chamando por aí. Eu não tenho... Que ano é? Alguém tem essa informação? Não é de 2020? É de 2020. De 2020, perfeito. 6 anos depois, estamos aqui para falar dele. 7 anos depois, desculpa. E é isso. 6 anos depois. 6 anos, tá certo. Tá certo, ok. Por causa do zero, não sei se eu tava fazendo confusão ou não. Não, 26 anos 20, Judeu, essa é fácil. Vamos lá então. Piranesi, sei lá, eu tava pensando se eu queria falar da minha história com literatura ou não. É isso que eu tô remoendo aqui. Mas quer saber? Não importa, ok? Vamos falar de livro, ok? Não importa que a gente nunca falou de livro aqui. Esse é o Maio Sem Mangá, essa é a proposta, ok? Todo mundo? Beleza? Ok. Ok, então, Piranesi, você sugeriu esse livro pra gente, Luke. Eu, como um péssimo leitor em geral de literatura, não tinha nada pra tirar da cartola pra gente resolver ler. Por que você escolheu Piranesi? Bom, eu posso falar os motivos da história e tal, a conexão, mas eu fui bem prático nesse sentido. Eu pensei, bom, é um livro curto, pra começar, que vocês conseguiriam ler relativamente rápido, que eu já tinha lido, então eu não ia fazer um esforço muito grande pra reler pra esse podcast. Então, já eram motivos bem importantes. Ser rápido de ler, ser curto e dar tempo pra gente conseguir fazer a tempo o podcast, né? E, sinceramente, aí eu só olhei minha lista baseado nesses pré-requisitos e pensei, cara, o que o Judeu ia gostar aqui dos livros que eu li? Foi essa vibe. E eu pensei, cara, esse livro, ele tem muita cara de mangá hipster que o Judeu encontraria e falaria que é uma gema perdida da Kotonoha, ou alguma coisa do tipo. Essa foi minha lógica. E eu mantenho ela. Eu acho que tem essa vibe de misteriosa, psicológica, estranha. E eu gosto muito. Dentro dessas opções eu gosto muito e quis recomendar para meus amiguinhos. E eu também corro esse risco, né? Porque eu li, eu adoro, eu não tenho a mínima ideia do que o Iso e o Judeu acharam do livro até o momento. Eu vou descobrir com vocês, ouvintes. Vai descobrir com a gente aqui agora mesmo. Só para constar, eu esqueci de avisar, desculpa, mas aos ouvintes que muito provavelmente não leram o livro, estão escutando essa primeira parte, a gente vai conversar um pouco dele, uns 10, 15, 20 minutos no máximo, só para dar uma introdução geral dele e dar umas opiniões bem geral, quase como uma recomendação ou não nossa aqui. E aí eu quero comentar bastante com spoilers, porque a gente tem muita coisa para comentar com spoilers. É muito difícil falar muito desse livro sem entregar as coisas. Mas... Ele é um mistério bem, tipo... É uma daquelas histórias de mistério que o próprio conceito é um mistério para ser resolvido, né? Sabe? Exato. O que é de verdade. E puxando como um gancho aí, só como uma premissa bem geral, Piranesi é um mistério, conta a história desse cara que mora numa casa infinita, com infinitos quartos, corredores, vestíbulos e
é uma casa misteriosa onde existem mares e marés em quartos de baixo, existem nuvens e chuvas em quartos acima, as coisas descritas bem abstratamente, assim mesmo, e você, como leitor, está acompanhando o diário do Piranesi, esse cidadão que se encontra nessa casa. Sem, sem memórias de outros mundos além desse que ele habita. A gente só sabe da existência. Tudo que existiu pra ele é essa casa misteriosa. Exato, exato. E a história vai ser a gente acompanhando esse diário dele explorando esse mundo e vendo o que ele tem a oferecer. Dito isso, já quero começar fazendo um adendo. Que é objetivamente um mistério, mas por uma boa parte do livro ele não me soou como um mistério. Porque eu não tinha uma dúvida palpável de o que está acontecendo ou o que é esse mundo, e mais uma curiosidade de vamos continuar explorando esse cenário. E Sim, que eu gosto, que eu acho que é uma das melhores maneiras de começar um mistério pra mim é justamente tentar te habituar ao contexto em vez de perguntas na sua cara, assim. E no começo eu quase não tinha perguntas, eu tava só curtindo mesmo. Olha só, o Piranesi achou um osso hoje. Que da hora. Olha, agora ele viu essa estátua. Da hora essa estátua. Eu gosto disso. Eu aprecio esse ritmo e como foi contido até começar, de fato, a jogar pista pra qualquer coisa. Ele é a história é bem explorada, tem um quê de exploração interessante, né? Quando ela começa, é bem para apresentar esse mundo, ela tem boas páginas de descrição e de mostrar a relação do protagonista com o cenário e a gente vai... É quase uma aventura, né? Nesse sentido. Que é bem porque ele está preso no mesmo lugar, mas... Eu não sei o quão o Maio Sem Mangá te proíbe de mencionar mangás durante os programas, mas me lembrou Shadow House no começo. Faz sentido. De como a gente perde um bom tempo vendo as duas interagirem, de entender a dinâmica delas antes de começar plot. E aí quando começa, abrir a cortina, né, do qual é as questões daquele universo. Até introduzir que tem de fato mistérios, né? Tem coisas a serem descobertas. Eu concordo com você. Porque eu pessoalmente não seria contra ler um livro só do Piranesi. Eu descrevendo algumas estátuas. Nem um pouco. Eu quase até preferiria, viu? Eu tenho algumas críticas a quando o plot é introduzido de fato a obra. Mas eu vou falar que eu amo o começo e, no geral, só a construção de mundo dessa história. Ela é maravilhosa. Eu tô 100% contigo, Iso. Eu amo esse começo, o primeiro ato em geral, tipo, de Piranesi. Eu pensei em mangás também, Iso, e eu pensei que o Piranesi, ele tem um tom não é exatamente, mas ele tem um pouco do que a gente nomeou em podcasts anteriores de burocracia fantástica. Porque um pouquinho. Um flerte. Um flerte dele ser essa criatura que está minuciosamente, quase antropologicamente estudando esse mundo que ele tá. O Piranesi, nessa história, ele se entende como um cientista, sabe? Ele é um sobrevivente nesse mundo e a gente vê todas as minúcias mais inimagináveis de como ele vive nesse mundo, né? Eu comparei tem com uma Shadow dinâmica... House. Pode falar. Eu comparei com Shadow House pela questão, primeiro dinâmica, depois mistérios, mas me lembrou também Hoseki no Kuni, a Foz com a pranchetinha dela, só vendo o que é tudo que existe numa terra deserta, assim, me lembrou muito. Só lembranças positivas. Eu acho que, no geral, eu gosto bastante dessa dicotomia, porque você falou que ele se considera um cientista, e esse cenário tão abstrato que é tratado de uma forma tão racional por parte do protagonista, não racional cínica, mas assim, de querer catalogar, querer analisar, né? querer ser metódico mesmo. E eu acho que é uma combinação que funciona muito bem. O Piranesi e a escrita dele nos diários, que é como a gente lê a história, tem uma personalidade muito agradável, muito interessante. É muito divertido ver o ponto de vista dele das coisas. Isso, acho que a autora usa muito bem o fato que a gente tá sobre o ponto de vista desse personagem que sabe tanto desse mundo e tão pouco de todo o resto para criar esse ponto de vista tão particular, tão único, que só poderia ser dele. E eu acho que o segredo você já apontou, Lu, que o segredo chave, porque é tão agradável, porque ele é muito racional
e muito positivo. E a Isso, gente exatamente. costuma associar gente muito racional a gente chata, ou arrogante, ou babaca, ou cética demais. E o Piranesi não é nada disso. Ele é um grande ursinho de pelúcia, assim. Ele é um Te Ele amo, adora, Piranesi. ele adora todo mundo, ele adora tudo ali, ele fica muito feliz com cada informação que ele Tudo ganha. pra ele é legal, tudo pra ele é do bem. Ele tem uma visão 100% astral. E ele é 100% pautado na razão. É, E como se a razão ajudasse ele a ver o melhor do mundo. E tem outra coisa, além disso, que é outra raridade, que tem esse racionalismo, e ao mesmo tempo ele tem essa veneração mística pela casa que ele tá. E não, isso uma coisa não anula a outra. Ele trata quase como uma divindade mesmo. E esse tratamento como quase divino do ambiente não muda o fato dele fazer esse processo científico. Uma coisa não tá atrapalhando a outra. Para ele é todo o mesmo processo de entendimento e conexão, né, com o ambiente. Eu amo o gosto Piranesi. disso. Todo mundo ama o Piranesi. E até um pouco frustrante quando foca em outras coisas que não é o. Tipo, pra mim, toda vez que tinha um texto que não era do Piranesi, quando eu tava lendo outras cartas ou coisas assim que ele achava, eu ficava um pouco entediado, sabe? Tipo, volta pro Piranesi, eu quero ver o Piranesi falando. Ele que é o interessante pra mim nessa história. É muito legal mesmo. Mas os diálogos você gosta? Quando o Piranesi refuta o outro? Porque aí... Não, aí é bom. Aí- Quando o Eu gosto Piranesi muito, eu gosto muito. é muito bom. É muito bom. Eu gosto muito essa empolgação que ele tem quando é com o outro também. Você vê que os diálogos que ele tem, o que ele tá pensando quando ele tá conversando, o tipo das interações, e você vê que, calma, tem alguma coisa errada aqui, mas pra ele não tem. Eu acho muito interessante quando você tá lendo nesse começo aí. Calma, mas como assim? Por que que você não tá reagindo a isso? Por que pra você tá tudo bem, então? E até a própria perspectiva única, racional que ele tem é tão boa. Tem um momento em particular, eu não quero falar, eu não quero entregar muito, mas ele encontra a primeira. Não, isso é revelar demais. Ele encontra um personagem uma hora que, basicamente, pro leitor revela muita coisa. E a primeira vez que a gente vê a perspectiva do Piranesi interpretando o que foi entregue pra ele, ele entendeu tudo errado. Você fica. Mas é tão. Você não fica frustrado com ele em Ele nenhum entendeu momento. tudo errado de forma que faz sentido com as informações que ele tinha, né? Assim. Exato. Você tá 100% comprado na perspectiva de mundo dele, até porque em algum nível, sei lá, ela é muito mais agradável que a minha, sabe? Então, né? Sim. A gente vai falar mais do Piranesi com spoilers. Tem um detalhe que eu queria comentar que você mencionou, Luke, que é sobre a descrição do Piranesi do mundo. E algo muito particular aqui, já que a gente está falando do livro, justamente a prosa e a forma com que o Piranesi descreve a casa com que ele mora. E isso para mim foi algo muito único dessa obra, do quão abstrato ao ponto de, tipo, completamente entregar ao leitor a imaginação daquele mundo, porque as coisas são descritas de formas quase, tipo, contraditórias ou inimagináveis para você. A primeira vez que logo no começo do livro ele começa a descrever marés subindo São muitas escadas em cima de escadas e salões e nuvens de onde elas em vêm, né? quartos. Não faz sentido. Não faz nada, faz sentido pra você. E, tipo, em nenhum momento isso fica um incômodo como abstrato demais. Tipo, quanto mais eu lia... Tem uma boa dinâmica porque acho que você consegue visualizar o conceito base muito fácil, por mais que os específicos sejam meio confusos mesmo. Porque acho que a ideia desse lugar... Acho que ele... Como que eu vou dizer? Eu acho que a autora, ela vende a atmosfera do lugar, a escala, o conceito de onde ele está vivendo, de forma que os detalhes acabam não sendo importantes para você entender a atmosfera, porque você entende a sensação que o lugar está te passando. Eu acho que perfeitamente você consegue visualizar, entender a escala e o nível de a expansão, a solidão, quão diferente é.
que é meio que o ponto. Sim, ao mesmo tempo que, sei lá, isso é verdade para todo livro, que cada um tem a imagem mental diferente do que tá acontecendo. Sei lá, qualquer um vai ler Game of Thrones e vai imaginar. Game of Thrones não, né? Cada um vai ler a Song and Ice of Fire e vai imaginar o trono ali de forma diferente. Mas acho que isso é triplamente mais verdade para Piranesi, de que a imagem mental, justamente porque a gente tá enxergando a perspectiva do Piranesi e como esse mundo é o mundo dele, ele não faz questão em nenhum momento de, tipo, descrever com detalhes absurdos o que exatamente ele tá enxergando. É descrito com muita naturalidade, né? É sempre o básico dele. Tanto é assim que eu vou falar. No começo, eu não senti o mundo tão abstrato assim. Eu senti normal. Eu imaginei que, por maior, por mais beirando o infinito que fosse a casa, teria um lado de fora, o lado de fora teria mar, o mar entraria por alguma espécie de porão. E pra mim isso foi tudo sempre muito material, palpável, visível. Ah, interessante. E eu tendo me dar muito mal com coisa muito abstrata, eu me senti muito bem. E aí quando personagens que não são o Piranesi começaram a descrever o salão, comecei a pensar, ué, mas você tá escrevendo uma coisa maluca. Eu vi o Piranesi falar uma coisa tão palpável. Pra ele era de boa, né? Me soou tão material até eu ver personagens que não são Piranesi descrever. E aí eu comecei a ter dificuldade imaginando o lugar que eu não tava tendo antes. Interessante. Se tem mais alguma coisa que eu quero comentar antes da gente ir pra spoilers, é que você, Luke, você acertou muito em recomendar um livro que é a cara do mangá ao quadrado, sim, no final das contas. E eu digo isso porque uma das grandes fontes que a gente vai tirar a nossa conversa dele daqui a pouco é a abundância de temas que essa história tem. Eu concordo. Quase uma fábula moderna em algum sentido de o quão interpretativa ela é. Bom, talvez essa não seja a forma correta, porque fábula normalmente é uma moral só, né? Mas realmente muito o quão pouco diretamente a obra te entrega qual o ponto dela, o quão interpretativa ela é sobre quais são a moral ou os temas que ela está trabalhando ali. Você tira muita coisa dali. Quando você termina o livro e para pensar, são vários temas foram Você surgindo consegue na pensar minha em várias cabeça coisas aqui. relacionadas a esse conceito base. Então, a gente com certeza vai conversar muito sobre os temas, é algo que a gente adora aqui nesse podcast, é conversar sobre temas e a grande pintura que está sendo pintada pelas obras, e acho que a gente vai ter muita conversa aqui. É isso. A gente comentou bem geral aqui, a não ser as opiniões. Eu posso muito bem ter odiado e você não sabe ainda, Luke. A mesma coisa pro Iso. No geral, Iso, você gostou de Piranesi? Você Adorei. recomenda? Bom demais. Meu Deus, que livraço. Excelente, bom. Eu também, eu gostei muito mesmo também. Eu não sei se eu amei, eu tenho alguns problemas com, sei lá, tem 3 atos dessa história. O segundo ato, eu não sei se eu sou muito fã. Então tá aí minha crítica, eu tenho coisas pra falar sobre isso. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar muito mais de conversar do que eu, sei lá, eu desgostei de algumas partes. Ele com certeza é um livro que rende muito conversa. Eu entendo por que, tipo, ele virou quase esse clássico moderno, porque todo crítico que lê esse livro provavelmente tem alguma ideia bem própria sobre o que é e quer jogar pro mundo, sabe? Tipo, o que tá sendo falado aqui. Eu gostei muito disso de Piranesi. E você, Luke, já comentou por cima que gosta, continua gostando dessa releitura, recomenda? Acho que eu gosto mais dessa leitura. Eu tinha, curiosamente, ao contrário de vocês, quando eu li pela primeira vez, eu tinha demorado um pouquinho pra entrar de vez no livro, porque é muito descritivo, eu não tava gostando, mas aí ele demora um pouco pra a leitura engatar pra mim, porque é um pouco mais difícil, né, nesse começo. Mas aí nessa releitura eu pude aproveitar desde o começo ao máximo, porque eu já tava consciente do que a história era e tudo mais. Bom, nesse caso, Luca, eu tenho que falar que eu tava lendo, desde que anunciou o Maio Sem Mangás, um pouquinho por dia, mas tipo 1 ou 2 passagens no Diário do Piranesi, indo bem a passos lentos. Aí a gente acabou o podcast passado e falou, semana que vem Piranesi, eu tenho que ler todo o resto em 7 dias, eu não li nem um terço em 20. Mas aí, diferente do Judeu, no que começou assim segundo ato, aí começou a voar,
que eu Ah, comecei. eu Porque era também, tão... Agora eu só quero continuar, ver o que dobro disso vai. Agora, Ah, Na minha primeira leitura, eu demorei um pouquinho também. Não acho que menos que você, mas eu demorei um pouco. Eu li a segunda metade, eu li em um dia só. Foi assim que eu fiz da primeira vez que eu li. porque é justamente ver esse contraste, que no começo eu falei é tão gostosinho, mas ao mesmo tempo que gostosinho, é um pouco... As passagens se fecham em si mesmo. Ah, hoje o Piranesi me explicou Uhum. sobre esses ossos. Que da hora, essa foi a aventura do dia. Não tem Sim. por que rushar a próxima aventura. É. De repente Vou- virou de fato tudo a mesma história só, e eu só queria ver pra onde tava indo. Eu só queria Vou, ver. vou, vou terminar dizendo que também, ao contrário do que o judeu aludiu, eu gosto muito do mistério geral de Piranesi, eu gosto muito das explicações, eu fiquei bem feliz com como a história resolve essas questões principais. Eu tava bem interessado, foi bem satisfatório pra mim. Inclusive a forma que ela é contada, eu acho, tem um... porque eu gosto desse tipo de mistério que envolve leitura de documentos, assim, você envolve essa compreensão por base de várias outras relatos e acho que funcionou pra mim, funcionou bastante. interessante. Experiências diferentes aqui. Eu voei a primeira parte e aí, tipo, eu quase larguei, tipo, eu tô sem saco pra ler essas cartas. Mas quando foi chegando perto do final, eu devorei. Eu adorei o ato final da história e o epílogo e tudo aquilo. Eu achei muito rico. Vamos Uhum. conversar sobre isso, então. A partir de agora, spoilers, então. Eu imagino que o público do Ao Quadrado não seja exatamente leitor de livro também, mas Uhum. deem uma chance pra Piranesi. Eu vi alguns Bluites, acho que um ou dois, falando, pô, não acredito que eles vão falar de Piranesi no ao quadrado. Então, É verdade, é verdade. eu vi isso. É verdade, Eu, teve gente feliz com esse episódio, você tem Pô, razão. eu devo falar que eu não comprei Piranesi, eu peguei emprestado da minha namorada, que é leitora do Ao Quadrado e já tinha o livro na estante dela. mas a Mônica lê mais livros do que 99% desse público, eu tenho certeza. Justo. Recomendou como um dos favoritos dela, inclusive, né? Uhum. Então tá Eu aí. li por recomendação dela. Então, aí, ó, aí, tamo aí. Maravilha, então. A gente tava empolgado falando sobre o Piranesi, sobre a personalidade dele, então eu gostaria de continuar essa conversa. Vou introduzir aqui já um dos temas da história, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso e um pouquinho sobre o Piranesi, que é justamente o tema de identidade, né? Esse é Sim. com certeza algo muito presente na história. A gente tem o Muito forte. Piranesi ali assim que ele descobre que ele um dia foi o Matthew Rose Sorensen, eu não lembro direito. Sorensen, acho que é Sorensen. É, Eu sou a muito gente- ruim em decorar os nomes. eu também, Eu eu identifico Matthew, sempre, mas... Matthew. É Decora... Matthew. Matthew. É o Matthew. É um grande momento no livro que não rola o clichê clássico de finalmente eu tenho as minhas memórias, né? Ele Não, perfeitamente entende o Matthew como uma outra pessoa. Pode não sei, falar. eu achei isso. Não, eu concordo. Eu acho fascinante como ele lida com essa questão de identidade. Já é fascinante que houve essa distinção, ela continuou, não virou a personalidade inicial voltou. Como no final ele se entende depois que as personalidades voltam, ele volta pro mundo real com uma terceira personalidade que não era Sim. mais que ele não se considerava mais a mesma pessoa que estava na casa, porque ele não tinha como ser, porque a realidade chegou até ele de uma maneira que afetou ele, né? Então ele não tinha como ser a mesma pessoa. Então, eu acho que essa diferenciação que é tão rara, já é raro o suficiente o Piranesi ganhar essa personalidade própria sem ser só... sem as memórias serem recuperadas. A ideia de que quando isso acontece, quando a descoberta acontece, que ele se considera uma terceira pessoa, eu acho ainda mais fascinante. É muito interessante como trabalha essa questão de identidade nesse sentido pra mim. E eu gosto que ele nega seu Matthew, mas ele não nega a existência do Matthew. Não, fala, tá aqui Ele, dormindo, aí tô ele pode tomando conta dele. perfeitamente chorar e escrever no diário. Isso acho que foi o Matthew chorando. E sabe que tá aqui, só não é ele. Uhum. É muito impactante mesmo quando a Rafael, né? A Rafael fala com ele sobre, não, você é o Matthew, né? Quando ela confronta ele isso pela primeira vez, ele é uma confusão dele, né? Não é a gente quase entende o Piranesi na história como ingênuo de alguma forma, né? Tipo, você não entende ele como tal, na verdade. Você se recusa a entender ele como ingênuo e ele toda vez se
prova como não, né? Tipo, que nem você comentou isso. Ele é Ele é inteligente, ele é de ser fato movido inteligente. pela lógica mesmo, né? Então não é uma confusão que tá rolando dele ali. Ele perfeitamente entende que ele de fato não é o Matthew. Ele não tem a memória dele. Ele de fato não é mesmo. Inclusive, ele explicou de maneira muito clara pra gente e pra Rafael. Não é confuso essa parte. É um choque de expectativa e ele explica assim, não, tá certo, é isso mesmo, então. Agora, falando, mas apesar de tudo, eu acho extremamente interessante da história quando a gente vê as cartas, os escritos do Matthew, quando você vê as semelhanças de personalidade entre eles, entre as figuras, você vê como uma pessoa virou a outra dessa forma, as características se mantinham, o que se manteve, o que não se manteve, etc. Tem uma dinâmica interessante pra mim. Até porque a gente pensa muito em personalidade como o que você faria em tal situação, mas aí no caso é memória e repertório mesmo. Uhum. Não é que ele mudou as coisas que ele acredita ou como ele lida com coisas, é que ele parou de saber um monte de coisa que ele sabia e começou a agir em outro repertório, mas ele ainda é aquelas coisas. Uhum. E Eu gosto mesmo muito no final, quando ele tá largando a volta ao mundo real, quando ele comenta o negócio das roupas, que tanto o Piranesi quanto o Matthew, eles gostavam muito de roupas, mesmo que de maneira diferente. Mas eu adorei não, essa parte também. inclusive porque você nota, né, que realmente quando você vê toda a descrição do Piranesi quando ele encontra a outra, Ele fala das roupas, ele fala sempre da fala roupa das roupas. ele sempre se preocupava, eu quero usar essas conchas, essas espinhas pra me arrumar bonitinho aqui. É interessante, que na cabeça dele, era a noção de fashion que ele tinha daquele mundo. Era o que ele tinha pra usar de moda, né? É muito interessante. E fazia sentido. Você comentou aí um pouquinho já sobre, tipo, qual é a noção que o livro entrega sobre identidade no final das contas, né? E para você é sobre isso, é sobre conhecimentos, né? Tipo, memórias e a importância delas no final das contas para mudar alguém. Acho que sim, acho que o nosso eu se define um pouco pelos quais memórias a gente atribui a nós mesmos. Eu sou a pessoa que fez tal coisa, que viveu tal coisa. Pelo menos como eu enxergaria a mim mesmo, pelo menos, sei lá. E o livro com certeza faz esse ponto, de que se você não tem as suas memórias, não importa, tipo, você não é aquela pessoa, e inclusive o ponto dessa terceira personalidade surgindo, Luke, é justamente de que mesmo o Piranesi recobrando as memórias, o fato ele não tem de que como ele voltar a ser aquela pessoa. porque ele tem novas. Porque ele tem novas memórias. Então, tipo, o extra também é o que forma você, né? Tipo, não é algo. Ele jamais tem como voltaria a ser o voltar a ser a Matthew. pessoa que ele é anterior, porque essa pessoa já foi modificada irreversivelmente, né? Não tem. Sim. Não tem como esquecer quem ele foi por 6 anos. Excelente. Ao mesmo tempo que não tem como reesquecer a informação do mundo real que ele tinha com o Piranesi. Então, Tem algum tema que você gostaria de trazer, Luke, de Piranesi? não sei se é muito bem um tema, é mais a narrativa, porque é mais o que a narrativa é, mas eu gosto muito de como a história lida com essa dicotomia entre o mágico, o místico e a dureza da realidade, que é basicamente como o plot se direciona, né? O Piranesi sendo tanto o livro, tanta narrativa, tanto a gente lendo, como que eu vou explicar isso? Tanto a gente lendo quanto o Piranesi lendo, ele é afetado, é jogado por esse choque de realidade muito, muito forte, muito direto de coisas do mundo tão palpáveis, tão reais, quando ele e a gente estavam passando tanto tempo lidando com esse mundo mágico, tão sereno, que para ele era tão sereno, tão simples, de maneira agradável, quase escapista, né? Luke, eu nunca imaginei que eu ia torcer tanto para um crente não perder a fé. Tipo, é assim que eu me sentia várias vezes lendo a visão. Que nem a gente comentou, ele é tão amável, o Piranesi, ele tem uma relação tão bonita com a casa. Tipo,
quanto mais chega o mundo tocando nele, mais, tipo, eu me senti assim, pelo menos, não, deixa o Piranesi em paz, tipo, qual é, mano? Tipo, quando o outro manda ele ir lá observar o céu, é um momento lindo da história, inclusive, dele observando e apreciando o mundo, e o raciocínio dele voltando, de que ele não quer cumprir essa missão do outro, ele não quer o conhecimento a mais do outro. Ele não quer controlar mentes, né? Tipo, Ele não quer que controlar mentes menores. Esse conceito, inclusive, é ofensivo para ele. Né? Ele, inclusive, acha ofensivo a percepção do outro que tem com a casa, sabe? O outro fala que a casa não tem vida. É E ele, como não tem... é desrespeitoso com a fé dele. É desrespeitoso com a fé dele, exatamente. Mas de alguma... Pode falar, Isa, por favor. Só quero falar que durante toda essa parte, eu, que ainda não sabia muito bem o que estava acontecendo, tava achando o outro o maior loser do mundo. Mas eu acho que essa ironia dramática é muito a intenção, né? Que o Piranesi tá falando dele com tanto carinho, né? Tanto amor pelo cara, e você olha tudo que ele faz, olha tudo que. Cara, Não, que isso? porque eu tava um pouco na perspectiva do Piranesi, mas como uma pessoa julgona e menos otimista, e pensando, caralho, quantos quartos o outro conhece? O que ele acha que ele manda em você? Então. O que ele descobriu na vida dele? É tão crente, eu adoro o momento que o Piranesi fala, pô, o outro tem um monte de... Tem roupa bonita, tem comida, por que eu não ganho tudo isso? E a lógica crente dele é tão linda, tipo, de que... Que ele precisa, bom, né? E aí eu não preciso. a casa dá pra ele. E se a casa não desse, inclusive seria mais trabalho pra mim, que teria que fornecer essas coisas pro outro. Tipo, como a casa é bondosa, sabe? Tipo, como a casa, tipo, sabe o que ela tá fazendo. Eu me sentiria humilhado se eu tivesse passado tantos anos escrito livros falando aquele lugar não tem como sobreviver porque não tem comida, e visse o Piranesi fazer aquela sopinha de mexilhão todo dia, comendo numa boa ali. Não só ele. Essa é um pouco mais triste, né? Um pouco mais incômoda. Mas não só ele qual é a palavra? É grato à casa, mas eu gosto muito do capítulo que é ele descrevendo tudo que ele recebeu do outro por 5 anos. E ele tá tão feliz por as mínimas coisas que ele termina falando do sapato, tem até um pontinho de exclamação super bonitinho. Tipo, pô, ele me deu um sapato. É muito engraçado. E é realmente nessa vibe. Mas sim, retoma, por favor, Luke. Retomando, eu acho que faz sentido isso porque aí depois que você vê, a própria Rafael fala um pouco de como tem esse lado escapista de o mundo pode ser um pouco pesado demais e essa pressão da sociedade. Tem até aquele próprio cara do museu que fica muito feliz de voltar para casa e ter esse respiro nela, né? De poder se distanciar. Então, acho que tem um pouco disso. De escapismo e de lidar com a dicotomia entre o mágico e o irreal e esse mundo mais concreto, esse mundo tão... que a gente já sabe tão perfeitamente, a gente tem esse distanciamento. E a história faz isso com a gente, né? Porque você tava tão feliz vendo o Piranesi explorando a casa e de repente começa a falar de Manchester, de universidade, de caralho a 4, sabe? Porra. Eu Deixa em arriscaria paz. dizer que todo mundo descrevia a casa como algo que apaga suas memórias e te dá dano psíquico e Colapso mental. você colapso mental e você vai ser incapaz de retomar a vida em sociedade. Mas vendo o Piranesi e depois, principalmente vendo ele se conectar com o pobre James Ritter, parece mais que você perdeu a memória porque você renasceu, você tipo resetou num outro espaço. Talvez seja uma questão de quão apegado a, tipo, a coisas terrenas, quase você que não ocu nisso, né, de novo, mas quão apegado a isso você é, né, quanto apegado a sua relação com o mundo real é. E se você acaba sendo menos, você acaba aproveitando melhor. Eu não sei isso, porque escapismo também é uma palavra que eu pensei como um tema desse livro, Luke, porque apesar desse, tipo,
apreço e, tipo, amor que você cria pela perspectiva de mundo do Piranesi, o livro não deixa isso fácil. E uma hora ou outra o mundo real bate a porta, sabe? Uhum. E você É. fica frustrado com isso, que nem você comentou, quando começa a aparecer coisa de Manchester e as coisas do mundo real aparecendo, porque você, como leitor, sabe o que espera o Piranesi, o mundo afora, e não é só coisa bonita, não. Né? Tipo, Exato. não é só beleza que tem o mundo afora. Então você fica um pouco apreensivo com o que está para vir, mas a real é que a casa não é o único mundo que existe. Essa é a verdade. Então, eu realmente pensei no escapismo como o tema aqui. E tem alguma. O mesmo apreço e o mesmo amor e o mesmo, sei lá, maravilhosa perspectiva que o livro entrega do Piranesi com esse mundo, com a natureza, com esse estado pleno que você comentou, Iso. A mesmo nível disso ele tem com uma apreensão de se afogar demais nisso. Então não adianta Quando ficar você só fala se nisso. afogar demais, você pode até usar isso como as marés, como simbolismo, né? Até literalmente, exato. É. Então, tem alguma coisa bonita aí e enxergar a beleza que a casa entrega, mas se você só enxerga a casa, você tá fadado à morte. Você tá fadado a alguma coisa pior do que o mundo afora tem a enxergar. É assim que eu entendi, pelo menos, como um tema do livro. Tipo, Eu acho que tem bastante nuance nisso, em como lida com essa comparação, de fato. Até Sim. porque o Piranesi sobreviveu, a Rafael aguenta algumas horas por dia se tiver o Piranesi ajudando e 13 pessoas morreram. Uhum. E no final, o Piranesi não abandona a casa. Não, Ainda tem valor. acho que é justamente o final do livro acaba encontrando esse equilíbrio, né? Sim. Acima de tudo. Inclusive, eu interpretei assim, eu não sei se eu gosto dessa minha própria interpretação, porque ela é um pouquinho autocongratulatória demais, eu não sei. Mas ela é um pouquinho meta, no sentido até literário fantástico do negócio e sobre obra e sobre arte no geral, sabe? Tipo, como as pessoas se aprofundando nas artes como forma de escapismo ou até como forma de apreciação, sabe? Mas se você se aprofunda demais aquilo, esquece o mundo fora, não é algo saudável de se fazer. E tem muitas coisas que se encaixam aí pra mim, inclusive o Piranesi saindo maior, sabe? Saindo com mais perspectiva de mundo da casa pro mundo real. É você, sabe? Você lendo um Piranesi da vida e se aprofundando naquilo como uma forma de escapismo, mas também voltando pro mundo com essa experiência maior, sabe? Com mais, não só enxergando aquilo como algo para fugir, a literatura como algo para fugir da realidade. Você pega o que você aprende ali e aplica pro mundo real também. Eu não sei se eu não pensei exatamente dessa forma, eu não literalmente sobre arte, mas eu acho que essa lógica funciona de compreensão no geral sobre o que você tem. O que eu acho que você consegue até. Mas pegando esse gancho e tentando pensar dessa forma, acho que uma coisa que um tema um pouco menor, talvez, mas acho que é mencionado constantemente, é esse negócio que você pode comparar com arte, né? Porque é parte disso. Essa comparação quase platônica que o Piranesi faz das estátuas, né? E da comparação com o mundo real, que tem um diálogo no final que ele fala que as estátuas não são algo menor, não são algo menor que a coisa real. E eu gosto dessa cena. Não sei nem o quanto eu concordo, mas eu gosto dessa cena por quanto ela representa pra ele, do quanto faz sentido pro que ele pensa. Que é isso, a vida dele, o que ele interage, não é pior por ser isso que vem escoado da realidade. Elas têm bastante valor pra ele, ele é muito apreciável e é muito, muito válido. Ainda pra ele é muito válido. Ele não gosta que seja considerado um sol, uma estátua. Eu gosto disso, eu acho interessante. Eu quero falar agora que eu tô com um tiquinho de vergonha de mim mesmo, porque eu li e fiquei pensando no livro do dia de hoje, e o Luke falou a palavra platônico e de repente parece que, meu Deus, como que eu não vi?
a analogia até agora, porque o Lawrence, esqueci o sobrenome, Ai, putz. O Profeta. O Profeta. o profeta. Eles mencionam ele só pelo sobrenome, com Lawrence pipocando de vez em quando, mas Lawrence é o que é fácil pra mim É que o nome é Arne Lawrence Styles, alguma coisa. Arne Styles, não é alguma coisa assim? Isso, É isso. Arne Styles. O Arne Styles comenta que o mundo do Piranés, ele é feito dos pequenos vestígios de informação que vazam do nosso mundo. O que é um conceito fantástico que eu gosto muito também, só pra deixar claro. Como se fosse a microgotas ao longo dos milênios construindo algo que são os vestígios do nosso mundo. Então algo que escoa da realidade. a caverna do Platão. É. Eu Só pensei que na Caverna do Platão, sim. eu não pensei, e agora tô com vergonha, porque pra mim tava muito na minha cara. Eu só pensei na releitura, é isso. Eu só pensei relendo. Eu com certeza pensei na Ok. Caverna do Platão, sim, Iso. E é algo que eu queria até comentar. Mas antes, você falou algo, Iso, que me interessa, porque eu te cortei, desculpa, mas você estava falando sobre quase essa interpretação, sei lá, nirvanesca que dá pra ter sobre a casa, sabe? Tipo, Eu só pensei que era uma questão de perspectiva, de que a amnésia foi tratada pelos intelectuais como uma violência tão grande, mas pareceu uma chance mesmo do James Ritter e do Matthew se reconectarem com outras coisas. São as pessoas que, tanto o outro quanto o profeta, são pessoas que não queriam escapar de, nesse sentido nirvanístico, de prazeres bem mundanos mesmo, né? Tipo, desse materialismo tão presente na vida deles, esse objetivo tão... E foi progressivamente ficando mais ridículo, especialmente pro outro, que você não quer escapar do que você não quer escapar? Você não quer escapar de ter a polícia na sua cola porque você seguiu um cultista por não sei quantos anos. E agora tem que publicamente falar que você não acredita no seu hobby, que você pratica em segredo? É disso que você não pode escapar? É porque chega no final e você não vê exatamente um problema no Piranesi ficar na casa mesmo, sabe? Você como leitor... O problema é ele não falar com os Exato. amigos e família. Você como leitor não quer que isso aconteça, porque seria muito anticlimático e, sei lá, tem problema pessoas lá fora. É a solidão, mas aí eu fico pensando, pô, mas se viesse mais umas 5 pessoas pra casa, aí funciona aí. Aí ok. Tem bastante esse senso de plenitude que a casa fornece Ele às de fato pessoas. Sim. só decide voltar por causa da solidão mesmo. Realmente esse é o fator definitivo, que ele não consegue se imaginar sozinho. Mas eu não consigo pensar numa outra palavra, porque não vai se aplicar muito, porque a casa não tem nem gente, nem recurso natural valioso. Mas coloniza a casa, traz umas 10 pessoas ali, constrói uma comunidade. Por que não? Claramente tem muita gente que apreciaria esse escapar do mundo moderno, né? então, Era pra aí que eu tava indo com a minha cabeça. Pô, traz a Rafael e mais 10, é isso. Vamos mostrar uma cidadezinha na casa. E aí funciona. O tema de Piranesi é Return to Monkey, é isso que a gente tá chegando aqui. Return to Monkey. Não, porque aí pra mim que entra a comparação com a Caverna do Platão pra mim. E se eu faço algum... Se eu acho que Piranesi faz algum ponto com a Caverna do Platão, é da impossibilidade dela. De que uma hora ou outra as pessoas vão descobrir que elas estão numa caverna. Esquece. Tipo, não tem como, sabe? A casa causa essa amnésia nas pessoas. O Piranesi, ele não tá fazendo nenhum esforço para descobrir o que tem além da casa inicialmente. São as coisas que são as luzes que vêm de fora mesmo, sabe? É a vela que mostra, que tá causando as sombras se mexendo na caverna, que faz ele ter interesse, sabe? Tipo, que faz ele ter a curiosidade inerente do ser humano para descobrir o que tem ali. Então pode colocar 5 pessoas nessa caverna, uma hora ou outra elas vão querer saber o que tem além, sabe? Tipo, uma vez que vem essa curiosidade, ela é inevitável e ela quebra
o que a casa fornece. Ela quebra essa plenitude do escapismo, dessa plenitude com a natureza e com o que o mundo entrega como suficiente, sabe? Existe, de fato, algo lá fora e a gente quer saber o que é esse algo, não tem jeito. É isso que eu pensei, pelo menos. Desculpa, eu joguei aqui em vocês. Faz sentido também. Não, eu acho que, obviamente, a história é aberta para várias interpretações. E eu acho que no final, como o livro termina com o Piranesi Fora, saindo da casa, saindo da casa e vendo, comparando, né, uma Ele coisa vive com a nos outra. dois mundos, porque a porta não fechou pra sempre. Ele mora na casa, mas ele vive ele mora na casa do Matthew, mas ele Não- vive nos dois mundos. Não só isso, como a última cena é ele vendo a beleza da casa no mundo real. Sim. Basicamente, de certa forma. Sim. Então acho que tem essa Talvez. questão que eu acho interessante. Talvez o Piranesi veja a beleza de onde ele tá em qualquer lugar que ele esteja. O James Ritter, que de fato tinha do que escapar. Iso, você tem algum outro tema que você gostaria de trazer? Eu tenho mais algumas tema coisas. Essencial, porque eu já quero. Que eu queria corrigir isso no podcast mais cedo, mas pensei, não, o Judeu vai abrir um espacinho pra eu entrar no assunto. Você falou que o Piranesi quase sou um cientista. Eu falei, não, ele obviamente é um cientista, e a grande moral desse livro é: ciência de verdade é sair anotando o mundo e comparando anotações com quem faz a mesma coisa. Sim, Academia, doutorado, universidade não sei o quê, esse intelectual fudido, isso tudo é culto. Ciência real é o cara na prancheta anotando as pedras. É verdade, ele tem de fato a dicotomia, porque o mundo real é feito desse grupo acadêmico universitário bem tradicionalzão, não tradicional porque eles estão tradicionais, mas na estrutura tradicional e em comparação ao Piranesi investigando, né, e analisando por conta própria. É uma forma diferente de fazer ciência. E é um literal culto. O que o Arnstein fez É um culto. Não tem outro jeito de chamar. Não, é um culto. Não, o livro chamou, não escondeu. Mas completamente nos moldes de como a academia tradicionalmente funciona. Um exagero de como professores são muito comumente escrotos com alunos que eles tutoram. Tipo, eu não tô te entendendo isso. Qual é o ponto que você acha que Piranesi, tipo, é um desdém pela academia mesmo? Esse é o ponto. Não, é valor da ciência, eu acho. Não, acho que não desdém da academia, pegou um exemplo para fazer um espantalho, mas não acho que desdém tudo, mas é uma valorização de uma ciência um pouco mais raiz mesmo, um pouco mais... Pô, mas e explorar, anotar e trocar nota? Tem uma mega estrutura hierárquica por trás. Eu senti um pouco, novamente trazendo mangás, de Dr. Stone, quando o Senko descobre que o Chrome ficava pegando toda a terra diferente, dando um nome diferente na casa dele, falando: você é cientista de verdade. Nossa, faz tempo que eu não vejo ciência. É verdade. Queria aproveitar, então, só pra fazer uma comparação que me veio muito à mente enquanto eu lia Piranesi, que essa só o José vai entender. Só completando. Desculpa. Que é, com o outro, que é um literal cientista, um literal doutor, um literal acadêmico com estudos nas costas, não ter a menor curiosidade sobre aquele mundo que o Piranesi explora todo dia, fez esse contraste muito forte pra mim. Isso eu gostava bastante. Acha que sabe tanto que ele não tem real interesse em saber os quartos e como eles se conectam e o que tem em cada um deles. Esse quase desprezo, né? Ele, inclusive, é esse doutor acadêmico que pegou, né, um estudante para trabalhar gratuitamente para ele e não tem nenhum interesse pelas anotações desse estudante, né? Tipo, ele sequestrou o Piranesi pra ele... Não, eu não posso, né? Eu não posso explorar esse mundo. Você tem que ser você. Vai lá e me fala o que tem nesse mundo. E aí ele não tem nenhum interesse pelas estátuas, pelas marés, pelas coisas. Tá cagando, assim.
Eu gosto quando o Piranesi, ele começa falando, não, tipo, ele vai começando a ficar um pouco mais irritado durante a narração, mesmo antes do twist, né? De que ele vai começando, ele vai falando, tem uma hora, acho que, você pode ficar surpreso, mas o outro não é uma pessoa muito legal de se conversar às vezes. Gosto. Ele não. Ele tá começando a ficar um pouco mais irritado. Mas eu te cortei, Luke, tô te devolvendo a bola. Não. Eu acabei de cortar primeiro. É que falando de comparações, eu queria comentar essa pro judeu e pra quem quer que esteja nesse podcast que vai entender. Que é. Eu acho que é muito associável aos personagens de Outer Wilds, judeu, desse prazer pela ciência e o objetivo da descoberta e desse valor intrínseco, né, de procura, de reverência à ciência, que ainda que não é, que de novo, não é esse distanciamento cínico ou qualquer coisa, não, acaba sendo feito com muito carinho pelo objeto de estudo, né, muito louvor ao que você está interagindo. Inclusive, o que torna a ciência do Piranesi mais ciência do que a ciência do outro é que ele tá fazendo isso sem nenhum preconceito, né? Sem nenhum objetivo claro. É a ciência pela descoberta mesmo, né? Tipo, E não tá fazendo isso pra ganhar poderes mágicos. Exato. Ele não tá indo com uma pré-noção do que ele tem que descobrir. Ele tá indo pra descobrir. Vamos ver o que vai acontecer. E quero falar que o próprio Arnsail parece com os próprios defeitos, porque ele é o vilão secreto, ele é o vilão maior que inspirou o vilão de verdade. Sim. Ele parece mais próximo do Piranesi do que do outro. Ele é um filho da puta, mas ele entende melhor esse ponto de vista do que... Porque ele vem de um espaço de busca por conhecimento e curiosidade pelo mundo afora e exploração, e manipulou os alunos pau no cu que queriam poder e status para fazer o trabalho dele. Uhum. Mas ele chega lá e ele fala duas coisas importantes que ele fala. Primeiro, que a teoria do outro, ele já tinha notado que mudei de ideia, não tem valor nenhum, tem que ser muito burro pra ainda estar procurando. Segundo, ele fala como o outro é o maior mané que ele conheceu na vida. Roubou tudo que eu não tenho uma ideia própria na vida dele. Tudo que ele fala é algo que eu falei pra ele, algumas que eu já voltei atrás e que ele não volta porque é burro. Uhum. O próprio Piranesi tem uma hora que ele fala, acho que é quando ele tá lendo os escritos do Metsu, ele fala, não, mas pô, o cara ele é um super cientista pró-razão, ele não é um transgressor, ele não é contra a ciência. E eu acho que, de algum nível, é verdade, ele não é contra a ciência. Ele é um filho da puta por razões distintas dessas. Ele é contra a ética, ele é contra a sociedade, a moral, a decência básica. Eu gosto muito que ele é muito autociente também. Ele fala. Eu nunca liguei muito pra essas coisas, mas acho que talvez eu tenha um limite em destruir a humanidade, quem sabe? É muito. Alguém te falou antes, mas pra mim é o momento chave. É justamente o Piranesi negando os poderes que o outro oferece. Pra mim é justamente ali que você vê o quão babaca é essa ciência dele, essa procura pelo algo que até o profeta já não quer mais. Que absurdo é procurar esses poderes, né? Eu tenho uma coisa, eu vou jogar pra vocês, porque eu não sei exatamente, eu tenho algumas teorias aqui, mas não é exatamente um tema, é uma magética que surge na história o tempo todo, que é o Minotauro. E obviamente eles estão num labirinto, você pensa no mito do Teseus e do Minotauro, né? Eu tenho algo, eu pensei em algo aqui, eu não sei se vocês pensaram sobre isso especificamente, eu vou jogar pra vocês primeiro. Se vocês falarem, não pensei nisso, não tem problema. Tem algum encaixe aqui que vocês fazem com o mito do Teseus e Minotauro e a história do Piranesi? Não, eu só pensei na referência básica. É por isso que ela tá colocando a estátua de Minotauro e tal. Ela tem algumas outras referências na história, nas estátuas. Tem referência direta a Nárnia. Pois é. E Nárnia faz sentido, né? Também você tá indo pra um mundo paralelo de escapista. Mas eu não pensei em nada além do conexões imagéticas e temáticas básicas do tipo de história. Eu não sei se tem alguma. Tem que confessar que o mito do Minotauro eu só sei o básico. O Teseus entrou e aí tinha uma cordinha mágica que ia deixar ele voltar.
O quê? Bom, o que você sabe é basicamente o que tem. Eu acabei pensando um pouquinho mais, porque, inclusive, tem um personagem extra no Mito do Minotauro, que é a Ariadne, que é Ah, claro. é a filha do Minos, obviamente, de certa forma, é ela que salva o Teseus, e obviamente se conecta aqui com a Rafael, né? Ela é uma figura feminina que também salva o Piranesi. Mas eu fiquei pensando, tipo, quem é o Teseus? Quem é o Minotauro nessa história, né? E acho que tem a interpretação óbvia de que, o Piranesi é o Teseus, o outro é o Minotauro, e como eu disse, a Rafaela é a Ariadne. Mas eu fiquei pensando mais sobre isso, e é notório para mim que o primeiro quarto e onde as pessoas aparecem é o quarto dos Minotauros ali. Tipo, as pessoas começam no centro do labirinto, elas não se perdem nele uma hora e eventualmente acham um Minotauro e tem que combater ele. Eu fiquei pensando que as pessoas são o Minotauro nesse labirinto aqui. E para mim, nessa história, o Piranesi, ele é o Teseus e ele é o Minotauro também, no sentido de que o labirinto não é bom ou ruim, sabe? Tipo, ele existe ali, eu fico pensando no labirinto na perspectiva do Minotauro. E, sei lá, tipo, não É. tem. Ele tá de boa ali. Tipo, quando o Teseus encontra ele pela primeira vez, o Minotauro tá dormindo ali. Ele não tem problemas com o labirinto, sabe? E nesse sentido, para mim, o Piranesi, ele é o Minotauro e talvez de alguma forma o Matthew, que é de alguma forma o Teseus, sabe? Tipo, a gente enxergando essa história mitológica de uma outra perspectiva, sabe? Na perspectiva do Minotauro, que tá feliz ali, ele aprendeu a viver no labirinto, sabe? Ele não é algo ruim para ele, ele não quer sair de lá necessariamente. É. Algo que Acho, eu acho, acho válido. pensei. Acho válido, acho bem. Eu de fato, não interpretei tanto as estátuas e esse tipo de coisa, assim, não fez parte da minha leitura. Tem mais algum Mas acho tema que. que você gostaria de trazer, Luke? Eu queria comentar algumas coisas do plot também, mas de tema. Pode ser, Não, ou mas se você eu não tenho, eu tem, não tenho, tem eu problema. tenho, eu tenho pra falar. Eu queria. Eu não sei como que eu vou descrever isso muito bem. Então, é quase uma mensagem pró-ecologia de como tem essa mensagem de coexistência com a casa Sim, e da elevação que o Piranesi dá às coisas, é quase, sei lá, quase animista, né? Mas tem essa escrita que tudo é nome próprio e cada coisa, cada elemento acaba sendo. É um nome próprio, cada elemento é um nome próprio, é uma coisa em si só, grande, e ela merece atenção, ela tem valor intrínseco. Cada estátua, as aves, as escadas, as marés, elas são coisas, elas são partes fundamentais daquele mundo e merecem respeito, né? Tudo na casa merece respeito e tem o valor equivalente quase equivalente a ele. Eu gosto de como trata isso e eu acho que fala muito de relação com o seu ambiente, né? Como você tratar bem seu ambiente e como é o jeito certo de lidar com onde você vive, ao contrário do que o outro faz, que é esse desprezo completo. Eu gosto é. de pensar dessa forma. Você com a perspectiva moderna, você lendo o livro, é fascinante. Você tem algum apreço, mas você, sei lá, você vê os problemas também. Então, tipo, para mim, um dos momentos mais lindos do livro, para mim, é justamente o encontro do Piranesi com o bendito Albatroz, que é mencionado até o final do livro, né? É porque o ano onde os Albatroz foi para os salões de estágio. Para mim, toda aquela narração é linda. Eu adoro toda a interação que o Piranesi tem com o Albatroz. Inclusive, esse rebando bem no final ali, com ele vendo uma coruja pela primeira vez, né? Uhum. Ele, mais um pássaro se encontra ali. Apesar de que o livro também entrega um pouco, sei lá, das mazelas de viver nesse mundo, dessa convivência bonita com a natureza, que é, por exemplo,
o livro narrando os invernos do Piranesi, você não sente muito o A mesmo própria- senso de plenitude, não. As próprias enchentes, né? As É, próprias em- enchentes. embora Inverno não até é as bom em enchentes. lugar nenhum, né? Embora até as enchentes sejam interessantes, porque você vê que logo a primeira cena dele conversando com o outro e já introduz essa dinâmica de como eles tratam as marés e tal. O outro com medo e desesperado, e o Pranese com essa compreensão e respeito, né? Mas entendendo o perigo, mas falando que tá tudo bem. E que no final vai ser o final dos dois, né? Porque esse despreparo e esse preparo acaba sendo o que mata o outro e salva o Piranesi. Eu gosto verdade. dessa dinâmica. É verdade. É um bom foreshadowing. Mas se você estudar as marés, não tem nada do que ter medo. Uhum. É, Ele não faz isso. Eu admito que não é nem um nitpick, porque é perdoável, mas eu fico um pouco cético de, tá, mas por que o outro foi até o lugar durante a enchente pra tentar dar um tiro na Rafael? Ele não podia só ter, eu vou Esperar. evitar o lugar no dia da enchente, e se a Rafael não morrer sozinha na enchente, que é o meu plano, aí eu vou dar um tiro nela sem enchente? Sabendo que ele podia viajar, eu fiquei pensando, mas você foi de bote pra essa merda, você é burro, né? E ele é burro. Eu E é não menos que um entendo. nitpick, eu não tô incomodado, mas Sim. veio na minha cabeça o pensamento de, uau, ele vai mesmo de bote na enchente? De forma geral, eu não Podendo- entendo muito bem por que era tão restrito. Parecia muito restrito pra ele que ele ia toda terça e toda sexta, assim. Mesmo quando parecia que ele não precisava, ele podia só não estar presente lá. Mas eu acho que nessa final, ele também tava querendo um pouco escapar da polícia no mundo real, né? Porque eu acho que ele tava sendo. tinha isso. Ele tava. E eu definitivamente encaixo nesse seu tema ecológico, Luke, tipo, dele achando que. Eu tenho a tecnologia do mundo moderno aqui, eu tenho o meu bot, eu não preciso de mais nada. Tipo, eu tô ok aqui já. Mas eu acho que no final ele tava tentando se escapar de interrogatórios, essas coisas. Isso era importante. Perfeito. Vamos falar um pouquinho do plot agora, então, Duque. Tem algo específico que você queria comentar? Deixa eu colocar de outra forma. Eu já comecei falando mal. A primeira coisa que eu falo no podcast é falando mal da revelação do plot e tudo mais. Sei lá, eu tava mais interessado pelo Piranesi descobrindo o mundo. Quer saber? Eu vou falar. Assim que ele encontra o profeta, eu basicamente já vi a história inteira acontecendo. Tipo, o primeiro encontro do profeta pra mim já revelou tudo ali. Eu não sei os detalhes de tudo, mas eu já entendi. E eu achei interessante o twist da história ali de você, leitor, entender e você ver o Piranesi não entendendo. Eu achei isso interessante. Eu falei, ok, vamos ver pra onde indo. E eu achei que teve muita enrolação depois disso. Eu achei que foi muito enrolado, tipo, o Piranesi descobrindo aos poucos aquilo que você já entendeu. Eu fiquei um pouquinho frustrado com isso. Você gostou dessa descoberta lenta dele? Eu adorei. Esse é o ponto. Eu entendo a lógica. Primeiro que eu não tinha entendido. Obviamente, eu peguei várias coisas na conversa com o profeta, mas eu não tinha entendido tudo, nem de perto ainda, quando eu li pela primeira vez. Mas você falou como você gostava do Piranesi descobrindo as coisas. Eu gosto muito dele descobrindo o mistério. Eu gosto muito da relação que ele tinha a essas informações que pareciam tão alienígenas pra ele. Eu acho que isso acrescentou muito a dinâmica inicial que era dele tratando a casa com naturalidade, a ele tratando o mundo real com essa estranheza, e ficando ele fica desesperado, ele acha que ele tá maluco, ele acha que ele tá ou ele acha que o cara que escreveu tava maluco. Eu gosto muito dele encontrando os escritos e as coisas. Ele lê um texto que muito provavelmente foi ele que escreveu muito puto com alguém e ele fala, pô, mas que pena que essa pessoa eu espero que ela tenha encontrado paz, que seja lá quem for, sabe? E era ele. Não era ele, era o Maxwell, mas... E eu acho que funciona muito bem nesse sentido, nesse processo de descoberta dele e como a gente vai vendo ele reagindo às coisas. E, no geral, porque, como eu disse, eu tinha muita coisa pra eu entender ainda, que eu gosto desse tom da história, que ele é bem...
começando a ver as coisas erradas, as coisas que o Piranesi não tá questionando, né? Por que que algumas coisas são estranhas pra ele, mas ele lida tão bem com, sei lá, todos esses objetos, todas essas comparações com o mundo real que pra ele não existe? Por que que ele é assim? Qual é a da memória dele? E você vai fazendo essa descoberta. E acho que quando você vai vendo ele lendo textos, eu acho muito interessante. Eu gosto de como Eu- vai respondendo. E Eu queria que vai. ele interagisse um pouco mais com os textos, pra ser sincero. Ele Queria interage que depois. fizesse mais o quê? Contextos, Luiz? Desculpa. Interagisse mais. Interagisse Justo. mais. É porque Mas eu acho que ele, você tem. eu acho que ele que você interage depois. Ele fica. Tem muitas entradas que são só ele ficando, cara, mas como que pode? O que que isso quer dizer? O que que. Sim, eu queria que tivesse mais entradas dessa segunda parte. Justo. É porque você tem razão, Luke. Tem momentos. É o que eu falei, inclusive, antes. Pra mim, quando volta pro Piranesi é interessante. E eu tô com isso. Eu acho que volta pro Piranesi pouco. Então você tem razão. Os momentos de descoberta dessas cartas dele são muito boas quando volta pra ele. Então ele lendo um texto que você, como leitor, entende perfeitamente, justamente essa troca de perspectivas, né? Tipo, assim como você tava no começo da história, vendo o Piranesi descrevendo algumas coisas e não entendendo nada. Tipo, igual a Rafael no começo da história, você demora um pouco pra entender que todas as outras pessoas na casa estão mortas, tipo, que só Sim. tem o outro. Você demora um pouco pra entender isso, ele não descreve muito bem. Então. E aí o Piranesi se encontra no mesmo lugar que você ali, e é muito interessante dele lendo um texto que você entende perfeitamente e falando, tem um monte de abobrinha aqui. O que é universidade? Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. É muito interessante vendo essa perspectiva dele, sim, isso eu concordo. Mas, tem alguns momentos que é um pouco carta demais pra mim, eu não sei. Eu gosto desse tipo de narrativa. Eu gosto de ver cartas e que construir um mistério com base no que você tá lendo, no que Você você. quebra-cabeças mesmo. É, Uhum. e pra mim que foi de fato satisfatório. Foi vários momentos que clicava assim nessa descoberta e que você comparava com as coisas que você via na casa, né? Os próprios mortos. Eu achei super interessante entender quem eram alguns deles e Sim. o processo do Piranesi entendendo quem eram alguns deles. Você ia falar alguma Inclusive, coisa aí, desculpa. Eu em nenhum momento identifiquei qual morto era qual dos nomes mencionados. Com certeza bom, que numa releitura eu vou no mínimo ter boas teorias, mas uhum. em nenhum momento eu juntei essas peças. Qual Até deles porque tem era a que fez os filmes? Sei lá. Até Algum. porque tem vários que não eram ninguém, né? Tipo, não conseguiu, ele não conseguiu associar, porque não. A Inclusive, gente eu não tenho uma sabe teoria exatamente. que a menina dos filmes, que era a mais Silvia, né? atonada com o mundo. Ela pode não estar morta, ela pode só ter ido para outro universo, porque ela fala. Acho que na primeira explicação sobre o ritual, fala que tinha várias portas, alguma coisa assim. Tipo, eles só queriam ir para aquela. Acho que ela teria capacidade de encontrar outras dimensões, se ela quisesse assim. Só uma interpretação que eu tive nessa releitura. Não, eu gosto dessa interpretação, é boa, sei, Luke. Tipo, o real mistério não resolvido do livro, no final das contas, inclusive, é o que é essa casa, né? Tipo, Isso nunca vai ser, né? nunca vai ser, exato. Eu A acho, Né? casa eu é acho um que. universo construído pelos vestígios do nosso universo. Eu gosto da teoria mágica do. Que é esse escoamento. Acho que eu uso essa palavra, né? Coisas que vão escoando do mundo real pra. O profeta A magia dá-lhe que a existia no interpretação mundo dele, né? que foi perdida com o tempo. Acho que funciona muito bem pra justificar a existência de um mundo paralelo. E, inclusive, dá Que tá a sendo entender que construído tem até hoje, outros né? mundos. E tem É. outros mundos além desses, né? Uhum. Talvez É o mundo interessante. real seja Só- o escoamento de um mundo maior. Talvez. O que acho que volta nessa noção platônica, né? Que você vai saber que se a gente tá na realidade ou se eu tá em outra caverna, né? E eu gosto também, Luke, eu gosto da ideia. Porque durante a leitura você fica meio confuso com. Por que ele não sabe o que é universidade e ele sabe, sei lá, o que é um Ele sabe o que é uma jardineiro, arma. o que é uma arma. E mantendo o que eu falei da dicotomia entre academia e ciência, é sempre universidade que ele não entende. Tem 40 palavras aliens ali, fala de filme, Ele tá fala de vendo um monte de
coisa Ele também que não entende tem que é como ele polícia. saber. Ele é polícia, ele é muito contra. Ele sempre fala, o que é delegacia? O que é policial? É delegacia, Manchester e Universidade. Essas são as 3 que quebraram ele. Eu tenho certeza que tinha 50 palavras ali que ele não conhecia. Excelente. Do plot tem alguma coisa em específico que você gostou bastante ou desgostou isso? Eu gostei das cartas, eu gosto de poder ficar encaixando o quebra-cabeça na minha cabeça, Uhum. vendo os vários depoimentos ou as mini biografias de cada um dos alunos do Arne Science. Mas legal mesmo foi a troca de cartas em giz de cera Sim, do nossa, Piranesi com a isso eu Rafael. adorei. Em particular, quando ele tava muito hostil, achando que, não, a 16 vai me corromper e vai me deixar maluco. E aí, ele apaga a carta dela e escreve embaixo a resposta: reflita sobre sua perversidade. Eu adorei. Eu gosto quando ele tá criando na imaginação dele. Aí se ela respondeu, pô, desculpa, me ensina a não ser perversa, por favor. Ele tá. Aí é melhor quando vê a silhueta da Rafael vendo a mensagem. Ela pausou. Nossa. Será que ela está refletindo sobre a própria perversidade? Que Eu fenomenal. adorei. É muito acolhedor quando ele fica feliz que ela tá escrevendo uma mensagem grande. É. É muito gostoso. É Tem muito gostoso. muitos detalhezinhos muito bons em sim. como ele reage com a. Essa parte eu adorei. Essa parte eu adorei também. É muito Eu bom. adorei, em dúvida de como assinar. Não vou assinar seu amigo, porque ela vai Não, atacar a ciência. Inimigo Seu é muito forte. Que hostil, de onde É muito bom, a escrita desse livro, a gente comentou pouco, mas eu realmente acho muito bem escrito, né? No nível de prosa mesmo, eu acho que consegue dar uma personalidade tão grande pra esse personagem nas decisões de como ele se comunica, né? Eu achei muito satisfatório nisso. Inclusive, toda essa relação com a 16, que descobre-se a Rafael depois, entra no tema que a gente comentou, inclusive, sobre fé, escapismo e tudo mais, que, obviamente, um tema relevante a isso é que se você se perde demais nisso, você vira vítima de predadores do mundo real, né? Então, tipo, isso foi o que aconteceu. que é o que aconteceu, justamente, né? Então, a figura ali do outro como, tipo, alguém que tinha os conhecimentos de fora, foi, por mais que o Piranesi tinha essa visão maravilhosa de mundo, ele virou vítima, né? Inclusive, mirando ele contra as pessoas que tinham coisas boas a oferecer a ele, como foi com a 16. Então, Eu queria fazer um comentário sobre outro, bem adjacente, mas é só uma curiosidade. Porque, obviamente, ele foi um filho da puta que escravizou o Piranesi, basicamente. Mas ao mesmo tempo, quando você vê as interações dele, ele é meio babaca, mas ele não é. Ele parece que ele gosta desse Piranesi inocente em algum nível, sabe? Ele poderia estar sendo mais rude. Ele várias vezes é carinhoso de uma maneira que ele não precisaria ser. Eu fico pensando que ele pode estar sendo meio... tá vendo? Eu fiz isso, mas eu tô sendo legal com ele tá gostando. Ele não fez nada tão ruim assim, sabe? Todo mundo ama o Piranesi, não tem jeito, Luke. Não tem, Eu até o acho- profeta. O Até o professor, profeta você fala. é muito encantador, né? Você era um chato de galoche antes, mas agora bonitinho. Eu não Mas quis conversar, eu não respondi sua cara porque você parecia mó babaca, arrogante. Mas ouvindo você agora, você é muito charmoso. Você é muito charmoso. Aí agora eu acho que. Mas eu acho que ele tava pensando: bom, se ele tá gostando, eu posso ser legal com ele. Isso significa que eu não fiz nada de tão errado assim, né? Então, vamos tratar ele bem. Vamos dar uns par de sapato pra ele de vez em quando. Não, pra um sequestrador escravagista, não tem jeito. Até ele ama o Piranesi. Até ele ama o Piranesi. Ele é muito amável. Sim. Pô, imagina não amar o Piranesi. Incrível personagem. É fascinante isso. A gente será, essa é uma pergunta. É uma valorização da inocência que esse livro está trazendo? Essa é uma pergunta, porque até inclusive para ir para o mundo, para ir para casa do nosso mundo, o profeta o explica processo ali que é voltar à inocência, né? É de fato voltar isso. à inocência, né? E tipo,
tem esse contraste, porque você não quer falar que o Piranesi é inocente, porque tem esse paradoxo dessa inocência dele contrastada com o que você comentou esse tempo todo, Iso, do valor da ciência, da investigação, da Acho que curiosidade é dele. a inocência no sentido de você ser aberto para as coisas, você ter, tipo, ter essa. A mente. Acho que a questão da infância é justamente a sua mente estar aberta para tudo. É a época onde você não se fechou a preconceitos, pré-definições. O mundo. As regras ainda não estão definidas para você. E você tá. E o que entra na questão da ciência. É justamente as possibilidades estão abertas e você tá investigando elas, você não tá partindo de pressuposições. Eu acho que faz sentido dessa forma. E valorização do otimismo também, né? Eu acho que, tipo, o Piranesi é otimista acima de tudo. E o otimismo é uma coisa que as pessoas apreciam de vez em quando é tão sincero, assim. Como você enxerga esse contraste, Iso? Você que comentou tanto da valorização da ciência, e parece que tem desculpa, essa valorização da inocência, ou sei lá, da descoberta do Tem uma mundo. valorização da inocência, do otimismo, tem uma valorização das pessoas, assim, que por mais que o outro falasse a 16 está vindo para fazer seu mal, e o Piranesi, em sua inocência, acreditasse piamente nisso, ser uma outra pessoa naquela casa ainda tinha muito valor para ele. Pra ele achar que valia a pena arriscar a loucura e ser vítima do mal. Então acho que tem essa valorização da inocência como um meio de você querer gostar de gente, gostar de pessoas. Piranesi, até depois de tudo que aconteceu, ele ainda tinha algum valor que ele dava pro outro. Tanto que ele trata do cadáver dele como se fosse dele. com qualquer um dos outros. Não tem uma diferenciação no cuidado. Inclusive, a gente falou pouco disso, mas acho muito bonito como ele trata os mortos e cuida dos ossos e tudo mais. Acho bem. Foi uma das primeiras coisas que eu gostei muito do livro, ele reagindo bem a falando bonitinho da interação dele com esses ossos e tudo mais. Eu sempre gostei muito. Porque quando eu paro para pensar, na verdade, é que inocência tem algum certo valor negativo, né? Que a gente associa a isso, né? Como burrice quase, né? Tipo, como a inocência vem de uma ignorância das mazelas do mundo, né? Daí que vem a inocência. É ingenuidade, né? Acho que ingenuidade. A gente trata como ingenuidade. E, tipo, tem uma palavra que é um clichê literário, ou sei lá, midiático, de artes em geral, que é a esperança, né? Então tem isso, tem a valorização da esperança nessa obra, né? Tipo, você tá na torcida ali junto com o Piranesi, na esperança, na fé de que o 16 não vai ser ruim. Qual é? Vai, tipo, tomara que dê tudo certo. Tipo, a gente comentou, né, é tão bonito ele torcendo ali que a 16 vai escrever uma mensagem de eu não sou mal mais, eu quero conversar com você agora já. Não é necessariamente inocência no termo da ignorância, é mais no termo do positivismo mesmo, Luke. Positivismo não, positivismo, sei lá, é uma filosofia. Eu só sei que eu não sei o que significa. Eu não sei exatamente qual é, mas é. De procurar que valha a pena. Esperança. Esperança nas coisas boas do mundo, né? E se você enxerga o mundo esperando coisas boas, quem sabe coisas boas aconteçam, né? Quem sabe? E oferecendo coisas boas. E oferecendo coisas boas, exato. E isso é bem claro isso do epílogo ali, quando ele explica que o Piranesi fica com raiva do capitalismo, né? De tipo, pô. Por que troca dinheiro? Por que tem que trocar dinheiro? Me dá, eu preciso do que você tem. Me dá. E quando você precisar de algo que eu tenho, eu vou dar pra você também. Qual o problema, meu? Porque não pode ser assim, né? Porque não pode só cada um entregar o que precisa, tá? Colocou isso no finalzinho, achei divertido. Eu gosto muito quando ele pergunta se tem muita gente lá de fora. Rafael fala, tem muita gente, fala, chega a 70! Eu acho. É muito bom. Toda hora que ele tenta chutar um número de quantas pessoas existem lá fora é muito engraçado mesmo. Eu adoro isso.
observação positiva que eu quero fazer também ao plot, que é uma coisa que eu valorizo muito e não acho tanto. Eu gosto de história que não tem medo de ter um epílogo um pouco mais longo e um pouco mais detalhado. Sim. Que não sente que no que o outro morreu, contagem regressiva, 20 páginas no máximo. Que É. eu sinto isso em muita história. Seja filme, às vezes livro, às vezes mangá. Acabou o conflito, não vamos perder tempo. Não vamos perder um tempinho sim, vamos mostrar bem como aquilo ali funciona pro Piranesi. Eu gostei disso. O foco muito valor. em resolver o subplot do cara do museu pra mostrar ele indo pra casa foi uma atençãozinha a detalhe que desnecessária, mas que eleva tanto a história pra mim, né? Tá esse cuidado de voltar essa pessoa que não precisava. Especialmente porque, e isso é muito importante, porque assim como o Piranesi humanizava os elementos da casa, eles não eram só dados, eles, esse albatroz tem tal coisa e essa gralha me conhece e a casa é um ser vivo. E ele humanizava os esqueletos, dava um nome pra cada um e cuidava de cada um. Ele humanizava aqueles nomes que ele ficava lendo no diário. Não era só, isso aqui é um bando de informação. Não, isso aqui é um bando de pessoa. E quando voltou ao mundo real, ele queria conhecer quem ele sabia que estava vivo. E isso é uma atenção muito importante, que uma outra pessoa podia ler tudo aquilo e achar que aquilo aí é tudo dado. Aquilo aí é tudo, James Ritter provou tal coisa. Não, James Ritter viveu e ainda vive, tá lá. Eu vou além isso, nessa sua própria análise, essa mesma humanização linda que o Piranesi dá para tudo, se vê muito necessário no epílogo, essa mesma humanização sendo dada a ele pela Rafael. Uma das melhores partes desse final é o quão ela tem a perspectiva calma e não Pouco julgadora, né? pouco julgadora. Eu tava procurando uma palavra para isso, eu não sei qual é, Lu, que exato, de tão pouco julgamento do mundo dele, da perspectiva dele de entender. E, inclusive, quando surge um julgamento e o Piranesi aponta isso, ela recebe isso abertamente, né? Tipo, é tão gostoso ver a perspectiva do mundo que o Piranesi tem sendo devolvida para ele, né? Tipo, a Rafael tá ali pra ser o Piranesi do Piranesi. É muito gostoso isso no epílogo que, tipo, não é no primeiro encontro que eles, tipo, ok, vai, qual é? Você tem que voltar e acaba. Tipo, ok, aí eu voltei. Não é, tipo, a história se dá o tempo de. Pô, foi uns dias, sei lá, foi umas semanas depois que eles se convenceram a dar um passo pro mundo lá fora. Sim. Eu gostei muito disso. Sim. Ok. A gente comentou muito, ok. Muito, Esse foi podcast longe. tá cumprido, ok. Foi Chega. longe. Eu que bom vou que eu ter não que vou editar editar isso. isso. Porra, só vai sobrar pra mim. Vamos terminar aqui. Eu vou dar. Acho que não sei se a gente fez isso dos anteriores, mas vou dar uma chance aqui de opiniões gerais, ok? Vamos terminar. Começa você, Iso. Tem algumas opiniões gerais sobre Piranesi depois dessa conversa? Bom, livro bonito, foquem em ciência, ouvintes. Maravilhoso. Em animais. Gosta muito de aves. Eu vou dar a chance de você terminar, Luke. Eu gostei muito também de Piranesi, foi uma excelente leitura. De fato, eu sabia que eu não ia comentar muito desse meu desgosto com, sei lá, boa metade do livro, mas foi um pouquinho problemático para mim lendo. Eu tava bem entediado com as coisas que não era o Piranesi dando a perspectiva dele. Mas é que nem eu falei no começo, eu sabia que assim que eu começasse a conversar com as pessoas, eu ia gostar muito mais dessa obra, porque ela oferece muito e conversando aqui, eu lendo, eu sabia que eu tinha gostado, mas eu não entendi disso como o valor principal do livro. Mas conversando com vocês, eu percebo que é a personalidade do Piranesi. E, sei lá, eu não sei explicar isso, o porquê isso é a melhor parte do livro, além, sei lá, de ser esse respiro de otimismo no mundo de ceticismo que a gente tem. E até isso não é uma forma correta que a gente coloca, porque o Piranesi, ele tem o ceticismo científico dele ali também, sabe? Não é esse o problema. Você comentou isso, é essa perspectiva maravilhosa de juntar a lógica, tipo, a lógica Reddit do negócio, sabe? Tipo, eu sou o cara da lógica e dados e ciência com uma perspectiva de otimismo pro mundo e pras pessoas. Então,
É muito, muito gostoso mesmo. Luke, termina esse episódio que a gente vai para recomendações. Isso. Foi uma releitura muito recompensadora, e até porque, especialmente já sabendo todas as revelações, os mistérios, você acaba apreciando bem mais a construção, vendo esse processo de descoberta pouco a pouco, e foi muito satisfatório. Eu aprecio muito. Eu falei isso algumas vezes, eu aprecio muito a escrita desse livro. Ela é um livro muito gostosinho de se ler. Muito, muito gostosinho de se ler. Muito, muito fácil. O jeito que a perspectiva é narrada do Piranesi ajuda demais a dar a esse personagem esse carinho que a gente teve. A escolha. Ele fala de um jeito muito próprio, então isso cria essa unicidade. Gostei muito de descobrir o mistério, gostei muito de. O setting, a gente falou do começo, e é de fato uma premissa muito interessante e que era sempre fascinante estar lendo sobre o lugar onde eles estavam e a conexão que eles criavam com aquele lugar. Foi muito satisfatório, que bom que eu consegui trazer esse livro para vocês lerem e que vocês gostaram também e que a gente conseguiu falar de tantas coisas, tem muitas coisas a serem comentadas mesmo. É um livro muito rico, um livro que é relativamente curto, né? É um bom livro para podcast, né? É um bom livro para podcast. Eu fico feliz que o Maio Sem Mangá valeu a pena só porque eu nunca teria lido o Piranesi se não fosse pelo podcast. Eu nunca. É Então, foi uma muito leitura densa em temas que não é nem um pouco difícil de ler. Ela é bem acessível nesse sentido, pra mim. Pra mim foi, pelo menos. Quando eu li Piranesi, eu também não lia muito livro, tinha algum tempinho já. E foi tranquilo. Eu consegui ler de maneira bem fluida, apreciável. Maravilha. Terminando aqui, então, o terceiro episódio do Maio Sem Mangá. A gente novamente está aqui numa posição de recomendar obras da mesma mídia que a gente está comentando. Então, a gente recomendou videogames quando a gente falou de Slay the Princess e filmes quando a gente falou de Cloud Atlas. Eu vou dar chance pro Iso e pro Luke recomendarem algo se eles têm, mas eu vou jogar minhas cartas aqui na mesa. Eu não leio o livro. Em podcast passados, eu falei que eu não leio um livro há uns 10 anos. Quando eu parei pra pensar, isso é mentira. Eu li não ficção. Eu li vários livros, sei lá, esquerdistas que eu tenho aqui. Então isso é meio verdade, mas de verdade, eu não leio uma ficção há muito, muito tempo. O Piranesi tá me requebrando a virgindade aqui. Eu não tenho a mínima ideia quando foi a última vez que eu li uma ficção. Então, eu não tenho nenhuma recomendação aqui. Eu não vou mentir. Eu vou fazer um apelo ao público. E recomendem livros. Você que escutou esse episódio até agora, me recomenda. Não precisa necessariamente ser algo idêntico a Piranesi. Sei lá, eu gosto de ficção científica, arte, talvez. Eu não sei, qualquer coisa. Você tem 500 podcasts falando do que você gosta de mangá. É só isso. O Luke pegou um livro pensando, o judeu deve gostar disso aqui. Eu gostei mesmo. Então tá aí. Quem sabe algo próximo disso. Então tá aqui a minha não recomendação. É um apelo ao público ouvinte do Ao Quadrado. Iso, você tem uma recomendação? Eu acho que você tá um pouquinho próximo de mim, mas talvez você tenha alguma coisa. Eu leio livros de vez em nunca. É mais do que o 0 por 10 anos do judeu, mas nada próximo a ter um repertório que saia de mesmice, saia do básico, menos que um livro por ano, assim. Mas para não ficar sem recomendação de livros, eu quero falar que eu gosto muito da coleção de livros Desventuras em Série. Não vou falar que eu tô recomendando ela porque ela parece Piranesi, vou falar que eu tô recomendando ela porque eu gosto muito dela. E é um livro que eu, de fato, queria que ele fosse mais lido. Deveria ser muito mais lido. Eu fui um jovem de 15 anos com um rancor muito grande. Porque eu tinha 15 anos, eu ficava lendo Desventuras em Série e eu pensava que é um absurdo que isso não é o Harry Potter. Do mundo. Não é isso que virou a maior franquia midiática do infanto juvenil. E hoje que ninguém mais quer que Harry Potter seja Harry Potter, essa opinião envelheceu bem, porque eu ainda acho que Desventuras em Série devia ter 13 filmes e o caralho a 4. É algo que você não deveria querer, porque tentaram adaptar 2 vezes e das 2 vezes todo mundo fala, bom, o livro é melhor. As pessoas deviam ler o livro. Eu gosto, o Wilson não gosta, eu gosto da série. Eu acho que a série ficou legal. A série derrapa na 3ª temporada e na 2ª também. A primeira funciona, mas eu tenho minha fantasia de qual seria a adaptação perfeita. Só ninguém vai fazer do meu jeito, mas eu decifrei o código de como fazer não dever nada.
Mas é isso. Tem um mistério legal, é uma história com bons layers e que valoriza ela ser lida no formato literário, pela presença do narrador, pela presença de. Isso que a gente falou de ler documento e juntar peças. E ainda assim é uma história fácil de acompanhar. É bem simplesinho. Eu gosto muito. Quem não leu, quem só ouviu falar, eu acho que vale a pena dar esse passo e entrar nesse mundo. Excelente. Luke, você tem alguma recomendação? Luke? Luke? Vixe, justo do final. Mas às vezes ele só deu uma saída, Acho que não, acho que. não tá piscando. Tipo, acho que eu não pensaria. Piscou? Voltei. Aê, ok. aê! Beleza, É. beleza. Luke, você tem uma recomendação pra gente? Tenho. Eu vou. Existe uma comparação que eu vou fazer, mas não é como Piranesi. Não, mas tem um em específico sobre aquilo que eu falei de resolver o mistério com base na leitura de documentos, informações desse sentido. Eu quero recomendar. Eu vou apelar um pouco, porque isso já foi recomendado no Quadrado, mas não o que eu vou recomendar, porque eu quero recomendar o segundo livro do Casas Estranhas, o primeiro também, porque é bom e eu quero que seja e merece ser lido, mas o segundo em especial eu gostei, tipo, umas 3 vezes mais do que a história do primeiro. E porque ela é feita de. Casas Estranhas é a história de. Você tem esse personagem que investiga casas com plantas curiosas que algum mistério aconteceu nela e você resolve um caso, o porquê que é assim, baseado no porquê que esse cômodo é assim, porquê que esse corredor é assim e o que poderia motivar as coisas a serem desse É um jeito. bom livro pra dar leitores como eu, porque você abre, tem imagens aqui. Tem várias imagens. E o segundo livro, é uma coleção de 11 casos distintos de edifícios estranhos e os mistérios com base nele, que juntos criam uma história maior sendo conectada. E esse processo de descoberta dessa história maior foi muito satisfatório para mim. E essas 11 histórias que são contadas de maneiras bem diferentes. Algumas são só o personagem indo lá vendo, algumas são um excerto de um livro, algumas são uma entrevista e algumas outras só a pessoa contando diretamente. São muitas variantes e você vai construindo esse quebra-cabeça na sua cabeça até a explicação final e como você conecta esse mistério tão convoluto de uma maneira que pra mim foi muito boa. E cada história sendo muito... Oh, caralho, o que isso será? Que creepy, que interessante, que... Eu gostei muito do livro. Eu tinha gostado muito do equivalente ao primeiro livro, né, que eu li no mangá, que foi recomendado no Quadrado. Esse segundo livro eu gosto... Tipo, muito mais. Ele é ainda melhor. Eu fiquei muito satisfeito com ele. Eu tenho que ler o primeiro pra ler o segundo? Não. Acho que não precisa, não. Ok, interessante. É outra história. Ok, excelente, perfeito. Todas as recomendações foram feitas aqui, inclusive as não recomendações. Estamos indo agora pro último episódio do Maio Sem Mangá, agora em algo muito indulgente meu. A gente tá indo pra algo tangente aos mangás, mas é um anime original. A gente tá indo pra ver Kaiba semana que vem. Todo mundo aqui vai ver Kaiba? Eu não tenho certeza. Eu vou tentar. Eu vou... 12 episódios por uma semana, vamos lá, eu acho que eu consigo. Eu ia, mas inclusive, boa oportunidade pra falar que eu não vou. Eu vou. Então tem que ver. Então tem que ver. Okay. Eu vou precisar não estar disponível pra nada semana que vem. Ok, não tem problema. Eu tenho um convidado no bolso aqui, então não tem problema. Mas eu vou fazer um esforço maior, sabendo que o Ezo não vai conseguir com certeza. Eu não saberia dizer se eu vou estar livre quarta ou quinta pra gravar, mas eu com certeza não vou estar disponível até terça pra ver Kaiba em primeiro lugar. Então tá bom. Tranquilo. E mesmo isso não tá certo. Cuida dos seus afazeres, isso não tem problema. Mas mês que vem a gente tá com o último episódio do Mais Sem Mangá com Kaiba. Até semana que vem? Até semana que vem.